E aí pessoal, tudo bem? Em Eletrotécnica CC, hoje o tema é exercício resolvido e eu quero resolver circuitos com resistência equivalente para elementos em paralelo. Primeiro eu tenho aqui um circuito que está em paralelo com dois resistores, R1 e R2. Então eu estou olhando entre os pontos A e B qual é a resistência equivalente desses meus dois elementos. Suponha, por exemplo, que eu tenha R1 igual a 100 ohms e R2 igual a 1 mega. A fórmula geral para circuitos em paralelo ela é oposta àquela fórmula tradicional que você já conhece para circuitos em série. No circuito em série, você soma diretamente todos os resistores para obter a resistência equivalente em série. No caso do circuito em paralelo, você tem que o inverso da resistência em paralelo é a soma dos inversos. Nós podemos aqui até reescrever esta fórmula, subindo todo mundo do denominador para o numerador. E aplicando então essa regra aqui dos inversos, nós podemos simplificar o nosso cálculo, principalmente se você for utilizar uma calculadora científica. Assim, como resultado final, podemos fazer o seguinte, que para a resistência em paralelo, ela será aqui R1, o inverso, mais R2, inverso, e tudo isso eu tenho que inverter. Substituindo agora aqui os valores, eu vou ter então 100 ohms elevado a menos 1 mais 1 mega elevado a menos 1 e depois eu tenho que inverter todo este meu resultado também a menos 1. Bom, se você vai resolver esta operação matemática, que já não é mais circuitos elétricos, é apenas matemática, de modo manual, ou utilizando uma calculadora científica, você terá que chegar aí a um resultado de 99,99 ohms. Este é o resultado da resistência equivalente em paralelo para um resistor de R1 igual a 100 e R2 igual a 1 mega. No caso específico de dois resistores diferentes, você também tem uma fórmula especial que pode, às vezes, simplificar o seu cálculo. Isso vai muito da sua habilidade no uso da calculadora e da própria matemática em si. No caso específico para dois resistores, a resistência em paralelo ela pode ser obtida pela regra do produto pela soma. Bom, eu faço questão de colocar aqui entre parênteses, pois se você for resolver de modo manual, você vai estar atento à sequência de operações. Agora, se você for utilizar uma calculadora científica, os parênteses vão fazer a diferença no seu resultado final, podem ter certeza. Aplicando então aqui essa ideia, você teria que fazer o seguinte: 100 ohms vezes 1 mega, e vai dividir todo esse produto pela soma de 100 ohms mais 1 mega. E certamente, se você for fazer aí no modo manual ou utilizando aí uma calculadora científica, você também deverá chegar aí como resultado final o mesmo resultado que você teria obtido no modo anterior de 99,99 ohms. E, por exemplo, se eu tiver resistores iguais, assim como nós temos regras especiais para resistores iguais nos circuitos em série, temos também regras especiais para resistores iguais em circuito em paralelo. Por exemplo, imagine então dois resistores iguais de 560K em paralelo. Você poderia utilizar aquela fórmula do inverso, da soma dos inversos. No caso aqui, como nós temos dois resistores iguais, podemos aplicar também a seguinte regra, onde eu vou dividir o valor do resistor pela quantidade de resistores iguais em paralelo. Neste caso aqui, para 560K, você vai ter que obter aí exatamente a metade, porque eu tenho apenas dois resistores aqui de 560 ohms, dividido por 2, dá exatamente 280 quiloohms.
Imagine que agora eu tenha três resistores, né, em paralelo e eles possuam valores diferentes. Você pode fazer, né, a associação, né, 2 a 2 para chegar até o resultado final, mas você pode também aplicar diretamente a fórmula geral para chegar ao resultado. Aplicando aqui então, né, os valores, né, você teria que fazer o seguinte: 2k elevado a menos 1 mais 3k elevado a menos 1 mais 6k elevado a menos 1 e depois tudo isso também deveria ser elevado a menos 1. E fazendo aí, né, de modo manual ou principalmente utilizando aí uma calculadora científica, você deverá chegar ao resultado de 1 kΩ. Então, um resistor de 2k em paralelo com um resistor de 3k em paralelo com um resistor de 6k, resolvido numa única expressão, numa única fórmula, com a fórmula geral do inverso da soma dos inversos, o resultado final tem que ser aí 1 kΩ. E por fim, né, como exemplo aqui de resistores iguais em paralelo, né, eu vou utilizar o mesmo procedimento que foi utilizado para dois resistores. Ou seja, eu tenho que falar que o valor do resistor é igual a R e o meu resistor em paralelo vai ser igual ao valor de R dividido por N, onde N é a quantidade de resistores iguais que eu possuo, né, em paralelo. Então, neste caso aqui, eu pego 12K e divido por 3, obtendo aqui, então, ao final, um resistor de 4 kΩ. Bom, eu poderia também, né, fazer 2 a 2 e também chegaria ao resultado final. Mas quando você tem resistores iguais, o adequado é você pegar o valor, né, único do resistor e dividir pela quantidade de resistores. O seu resultado vai sair mais facilmente. Bom, galera, com relação a esse tema, era o que eu queria mostrar para vocês. Ficou em dúvida, quer saber um pouco mais? Faça comentários. Curtiu ou não curtiu o vídeo? Deixe seu like, seu dislike. Inscreva-se no canal. E eu espero que você esteja e fique bem.